Olá, mentes curiosas, e bem-vindos a esta jornada intelectual. Hoje abordamos um gigante, um pensador tão radical que incendiou a Europa de sua época e cujas ideias ainda ressoam e troam na nossa. Falamos do cidadão de Genebra, Jean-Jacques Rousseau, um homem que ousou fazer a pergunta mais incômoda de todas. E se a sociedade, o progresso, a ciência e a arte não estivessem nos tornando melhores? E se, em vez de nos libertar, cada passo que damos rumo à civilização moderna fosse, na verdade, um passo a mais em direção a uma jaula? Essa é a bomba que Rousseau lançou no coração do Iluminismo, o século das luzes. Neste ensaio, vamos desconstruir seu pensamento. Começaremos com sua visão da natureza humana, o famoso, mas mal compreendido, nobre selvagem. Depois decifraremos sua obra-prima, O Contrato Social. E finalmente nos confrontaremos com sua ideia mais poderosa e perigosa, a vontade geral. Apertem os cintos intelectuais. Antes de começar, um breve comentário. Para dar vida a esta narrativa, usei ferramentas de inteligência artificial para gerar as imagens que vocês veem. Pensem nelas como uma tela, uma forma de ilustrar as ideias e o ambiente do que contamos. Nem sempre serão uma representação literal, mas um acompanhamento visual para que soltem a imaginação comigo. Espero de coração que aproveitem. Para entender Rousseau, primeiro é preciso entender o homem. Nascido em Genebra em 1712, foi um personagem de contradições, foi relojoeiro, músico, romancista e, claro, filósofo. Mas acima de tudo foi um marginalizado. Um homem que nunca se sentiu confortável nos salões elegantes de Paris, rodeado de outros iluministas como Voltaire ou Diderot. De fato, Rousseau foi o grande dissidente do iluminismo. Enquanto seus contemporâneos celebravam a razão, a ciência e o progresso como o caminho para a felicidade, Rousseau olhava ao seu redor e via algo muito diferente. Via vaidade, desigualdade e uma profunda infelicidade humana. O progresso para ele era uma ilusão que ocultava nossa corrupção. Sua vida pessoal foi tão tumultuada quanto suas ideias. Teve 5 filhos com sua companheira Thérèse Levasseur e abandonou todos em um orfanato. Este fato, o pai da pedagogia moderna abandonando seus filhos, é uma das ironias mais cruéis e complexas da história da filosofia. Mostra-nos um homem atormentado por suas próprias ideias. Essa tensão interna é a chave. Rousseau não escrevia de uma torre de marfim. Escrevia da ferida. Sentia que a sociedade moderna, com suas hierarquias artificiais e sua obsessão pela aparência, o havia corrompido, e a todos os outros. Assim, sua filosofia não é um exercício acadêmico, é uma tentativa desesperada de encontrar uma saída. Tudo explode em 1750. A Academia de Dijon pergunta em um concurso: o progresso das ciências e das artes contribuiu para corromper ou para purificar a moral? Todos esperavam um sim. Rousseau, num ímpeto de inspiração, escreveu seu discurso sobre as ciências e as artes e argumentou um não retumbante. Ganhou o prêmio e se tornou uma celebridade. Esse foi o primeiro tiro. Ele disse que as artes e as ciências, em vez de nos elevar, só serviam para estender guirlandas de flores sobre as cadeias de ferro que nos aprisionam. Nos tornavam mais educados sim, mas menos virtuosos. Nos ensinavam a parecer bons em vez de ser. Essa é a raiz de seu pensamento, a antítese entre natureza e cultura. Isso nos leva ao seu segundo grande trabalho, o discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre os homens, de 1755. Aqui é onde Rousseau se torna um antropólogo filosófico. Para entender o que deu errado, ele diz: devemos imaginar como éramos antes da sociedade. Devemos nos despir de tudo o que é artificial. Aqui nasce o conceito do bom selvagem ou nobre selvagem. Agora, sejamos claros, Rousseau nunca usou exatamente essa frase. E não imaginava os humanos pré-históricos como hippies felizes em um paraíso. Era um experimento mental. O homem natural de Rousseau é um ser solitário que vaga pelas florestas, sem linguagem, sem indústria, sem lar. Este homem natural não é bom nem mal no sentido moral, porque a moralidade ainda não existe. A moralidade é um produto social. Este ser primitivo tem apenas 2 instintos básicos. O primeiro é o amour de soi, o amor próprio, um simples instinto de autoconservação. É o desejo de se manter vivo, de comer, beber e dormir. O segundo instinto é a piedade. Não a caridade, mas uma repugnância instintiva a ver outro ser sensível sofrer. É uma empatia animal, pré-racional. Rousseau acredita que este sentimento é a base de toda virtude social, mas que no homem natural é apenas um reflexo. Não quer fazer mal, mas também não tem um conceito do bem. Então, onde tudo se complica? Qual é, segundo Rousseau, o pecado original da humanidade? É um momento específico, é uma catástrofe que muda tudo. Não é uma maçã, é uma cerca. É a invenção da propriedade privada. Uma ideia que transformará nossa psicologia para sempre.
Rousseau o diz com uma clareza brutal no discurso. O primeiro que, tendo cercado um terreno, ocorreu-lhe dizer, isto é meu, e encontrou pessoas suficientemente simples para acreditar nele, foi o verdadeiro fundador da sociedade civil. Reparem, fundador. Mas ele não o diz como um elogio, diz como uma acusação. Porque no momento em que alguém diz, isto é meu, nasce a comparação, nasce a desigualdade. Alguns têm, outros não têm. E isso para Rousseau é o desastre psicológico. A propriedade dá à luz a um novo sentimento, um que o homem natural não conhecia, o amour propre, o amor próprio vaidoso. Não confundam amor de soi com amor próprio. O amor de soi é o amor natural pela nossa própria existência, é bom. O amor próprio é um sentimento artificial nascido em sociedade que nos impulsiona a desejar ser mais que os outros. Não nos basta ser, queremos ser vistos como melhores, mais ricos, mais bonitos. É o motor da inveja. Esse amor próprio é o inferno. É viver no olhar dos outros. O homem social, diz Rousseau, vive inteiramente fora de si mesmo. Sua felicidade depende da opinião alheia. Passa a vida trabalhando para acumular coisas que não precisa, para impressionar pessoas que não lhe importam. Parece familiar? A propriedade e o amor próprio criam uma espiral de desigualdade. Os que têm propriedade precisam protegê-la. Os que não têm ficam ressentidos. Isso leva a conflitos, a guerra. A sociedade se divide em senhores e escravos. E aqui, diz Rousseau, ocorre a grande farsa da história. O primeiro contrato social. Mas esperem, não é Rousseau o autor de O Contrato Social? Sim, mas primeiro ele nos fala do mau contrato. Um contrato fraudulento. É um contrato proposto pelos ricos aos pobres. Os ricos dizem, unamo-nos para proteger o fraco do forte e para proteger nossa propriedade. Os pobres, desesperados pela insegurança e pelo conflito, aceitam. E o que ganham? Ganham paz. E o que perdem? Perdem sua liberdade. O mau contrato para Rousseau é a lei que simplesmente ratifica a desigualdade. É a lei do mais forte disfarçada de justiça. É, em suas palavras, dar novas amarras ao fraco e novas forças ao rico. Assim, para 1762, Rousseau estabeleceu o problema. Estamos em uma sociedade ilegítima, baseada em um contrato falso que perpetua a desigualdade e nos torna infelizes e corruptos. Estamos acorrentados, embora nos creiamos livres. O homem nasceu livre e em toda parte encontra-se a ferros. Essa é, provavelmente, a frase mais famosa da filosofia política. É a primeira linha de sua obra-prima, O Contrato Social. E é uma bomba. Por que não diz o homem nasceu livre e agora alguns estão acorrentados? Dizem em toda parte. Em Paris, em Genebra, em Londres, todos, ricos e pobres, senhores e escravos, estão acorrentados. O senhor está acorrentado à sua vaidade e à necessidade de dominar. O escravo está acorrentado à sua submissão. O cidadão moderno está acorrentado à opinião dos outros, ao amor próprio. O problema é universal. Então, a saída? Ou estamos condenados à infelicidade da civilização? Aqui é onde o contrato social deixa de ser uma crítica para ser uma proposta. É um livro que não pergunta como são os governos, mas o que torna um governo legítimo. Rousseau busca uma forma de associação que nos permita viver juntos, sob a lei, mas continuar sendo tão livres quanto éramos antes. Parece impossível, não é? Como você pode obedecer a uma lei, a um governo e continuar sendo livre? Essa é a grande questão. A solução de Rousseau é radical. Não podemos voltar à floresta, não podemos desfazer a propriedade privada facilmente. A história avançou. O que devemos fazer é criar um novo contrato, um contrato legítimo. Este novo contrato não é um acordo entre os pobres e os ricos. Tampouco é um acordo entre o povo e um rei, como pensava Locke ou Hobbes. O contrato social de Rousseau é um pacto de cada indivíduo com todos os demais indivíduos. É um pacto de associação. E aqui está a cláusula-chave. Cada indivíduo entrega todos os seus direitos naturais, sem reservas, à comunidade inteira. Não há um monarca. Não há um parlamento. A coletividade. A pessoa pública que este ato de associação cria. Essa nova entidade é o soberano. Isso soa assustador. Entregar-me todos os meus direitos? Mas aqui está o truque de Rousseau. Como todos entregam seus direitos por igual, a condição é a mesma para todos. E como todos se entregam à comunidade inteira, na verdade não estão se entregando a nenhum indivíduo em particular. E o mais importante, ao se entregar a todos, você não está se entregando a ninguém mais do que a si mesmo, mas como parte do coletivo. Ganha o equivalente a tudo o que perde, mais a força da comunidade para proteger o que é seu. Em resumo, diz Rousseau, cada um, unindo-se a todos, não obedece senão a si mesmo e permanece tão livre como antes.
Este soberano, este corpo coletivo formado por todos os cidadãos, é a única fonte legítima de poder. Isso é revolucionário. Significa que a soberania não pode estar em um rei, nem em Deus, nem mesmo em um grupo de representantes eleitos. A soberania reside sempre e inalienavelmente no povo. Para Rousseau, a soberania não pode ser delegada. O povo não pode eleger alguém para ser soberano em seu nome. Podem eleger oficiais ou um governo para administrar as coisas do dia a dia, mas o governo é apenas um servidor. O soberano, o povo, é o chefe e o governo é o empregado. Isso é uma crítica direta aos sistemas representativos, como o da Inglaterra, que alguns iluministas admiravam. Rousseau teria rido do Brexit ou das eleições modernas. Diria, o povo inglês quer ser livre, mas se engana. Só é livre durante a eleição dos membros do parlamento. Então logo são eleitos, é escravo, não é nada. Para ele, a única liberdade verdadeira é a democracia direta, ao estilo das pequenas cidades-estado como sua Genebra natal ou a antiga Atenas. O povo deve se reunir e legislar. No momento em que você paga alguém para pensar por você ou para lutar por você, perdeu sua liberdade. Bem, o povo, unido como soberano, tem o poder. Mas o que faz este soberano? Como ele decide? Não pode ser por capricho da maioria. Não pode ser por interesses privados. O soberano, diz Rousseau, só tem um trabalho: expressar e executar a vontade geral. Aqui chegamos ao coração de Rousseau, seu conceito mais poderoso e mais perigoso, a volonté générale, e devemos ser muito precisos. A vontade geral não é a vontade de todos? São duas coisas diferentes. A vontade de todos é simplesmente a soma dos interesses privados. É o que você obtém se pergunta a cada pessoa o que você quer para si, e soma os votos. É um simples cálculo de preferências egoístas. É a política do o que tem para mim. A vontade geral, em contrapartida, é o que emerge quando você pergunta a cada cidadão, não o que você quer para si, mas o que é o melhor para a comunidade em seu conjunto. É a vontade que só busca o bem comum, é desinteressada. Rousseau acreditava que a vontade geral sempre tem razão. Não pode se enganar, porque por definição é a vontade do corpo político buscando seu próprio bem-estar. Se o corpo político quer algo que o prejudica, então não era a vontade geral, era um engano, era a vontade de todos disfarçada. Como encontramos essa vontade geral? Rousseau é um pouco vago, mas sugere que, se o povo estiver bem informado e se não houver facções ou partidos políticos, que ele odiava, que distorçam o debate, então as diferenças individuais se cancelarão entre si e a vontade geral emergirá da deliberação. A lei, portanto, não é mais do que a declaração da vontade geral. E aqui voltamos à liberdade. Quando você obedece à lei, uma lei que você mesmo ajudou a criar como membro do soberano, não está obedecendo a um rei ou a um senhor. Você está obedecendo a si mesmo como cidadão. Essa é a liberdade moral de Rousseau. A liberdade natural que perdemos, fazer o que quisermos, é substituída por uma liberdade superior. A liberdade de viver sob uma lei que nós mesmos nos demos. É o passo de ser um animal instintivo a ser um cidadão moral. Mas, e esse é o porém mais importante de toda a filosofia política, o que acontece se eu, como indivíduo, não concordo com a vontade geral? O que acontece se a lei diz pague impostos e minha vontade particular diz fique com seu dinheiro? Aqui vem a frase mais arrepiante de Rousseau. Se um indivíduo se recusa a obedecer à vontade geral, a sociedade em seu conjunto pode e deve forçá-lo a ser livre. Detenhamo-nos aqui. Forçar alguém a ser livre? Parece uma contradição terrível, a justificação da tirania. E muitos críticos disseram exatamente isso. Viram em Rousseau o avô do totalitarismo. Alguém que permite ao Estado esmagar o indivíduo em nome do bem comum. A defesa de Rousseau seria esta: o que estão te forçando a fazer é a obedecer ao seu eu verdadeiro, ao seu eu cidadão, em vez do seu eu falso, seu eu egoísta e impulsivo. Estão te libertando de seus próprios impulsos destrutivos, do seu amor próprio e te devolvendo à verdadeira liberdade, que é a obediência à razão e à lei comum. Pense assim: quando você coloca um cinto de segurança, a lei está te forçando a fazer algo que talvez seu impulso imediato de conforto não queira. Mas está te forçando a obedecer ao seu eu mais racional, que sabe que o cinto é bom para a sua sobrevivência, que é o bem comum do seu próprio corpo. O problema é, quem decide o que é a vontade geral? E se a maioria se engana e decide oprimir uma minoria? Rousseau diria que se isso acontece, então não era a vontade geral. Mas na prática é uma linha muito tênue. Como distinguimos uma autêntica vontade geral da tirania da maioria? Rousseau era consciente desse problema. Sabia que para que seu sistema funcionasse, eram necessárias condições muito especiais.
Primeiro, uma sociedade pequena como uma cidade-estado, onde todos se conheçam, é um sistema que não escala bem para uma nação de milhões de pessoas. Segundo, é necessária uma relativa igualdade econômica. Rousseau não era comunista, não queria abolir a propriedade privada, mas dizia que nenhum cidadão seja tão opulento para poder comprar outro e nenhum tão pobre para ser constrangido a se vender. Muita riqueza ou pobreza quebra o bem comum. Terceiro, é necessária a virtude cívica. Os cidadãos devem ser educados para amar a pátria acima de si mesmos. Devem ser patriotas no sentido de estarem dispostos a colocar o bem comum à frente de seu bem particular. E isso nos leva ao seu outro grande livro, Emílio. Se o contrato social é a receita para a sociedade política, Emílio, ou da Educação, também de 1762, é a receita para criar o cidadão que possa viver nela. É um romance filosófico que detalha a educação de uma criança fictícia, Emílio, desde seu nascimento até a idade adulta. A educação de Emílio é radical, baseia-se em uma educação negativa. O tutor não ensina coisas à criança, não lhe enfia ideias na cabeça. Em vez disso, o tutor protege a criança das influências corruptoras da sociedade, amor próprio, e lhe permite aprender diretamente da natureza e da experiência. Emílio não lê livros até ser adolescente, exceto Robinson Crusoe, que Rousseau adorava por ser a história de um homem autossuficiente. Aprende botânica no jardim, física ao construir seus próprios brinquedos. O objetivo não é que ele saiba muitas coisas, mas que saiba pensar por si mesmo e que seu coração permaneça puro. A ideia é preservar seu amor de soi natural e sua piedade, para que quando finalmente entrar na sociedade, não o faça como um ser vaidoso e competitivo, mas como um homem autêntico, capaz de sentir o bem comum. Somente este homem natural educado pode ser o cidadão ideal do contrato social. E Rousseau não para por aí. Para que a sociedade se mantenha unida, também precisa de uma religião civil? Via que o cristianismo tradicional era um problema? Ensinava as pessoas a se preocuparem com o outro mundo, o céu, e a serem submissas neste. Isso as tornava maus cidadãos prontos para serem escravos. A religião civil de Rousseau é simples. Seus dogmas são poucos. Crer em um Deus bom e providente. Crer na vida após a morte. Crer na recompensa dos justos e no castigo dos malvados. Mas o dogma mais importante é um puramente social, a santidade do contrato social e das leis. Qualquer um que não creia nestes dogmas pode ser desterrado. E qualquer um que diga que crê, mas atue como se não, traindo as leis, deve ser punido com a morte. Novamente vemos o lado duro de Rousseau. A coesão social é suprema e a hipocrisia é o pior dos crimes. A publicação de O Contrato Social e Emílio no mesmo ano, 1762, foi um cataclismo. Os livros foram proibidos e queimados em Paris e Genebra. Rousseau teve que fugir. Tornou-se um fugitivo, paranoico, saltando de um protetor para outro, sentindo-se perseguido por todos, incluindo seu antigo amigo David Hume. Morreu em 1778, pobre e isolado. Mas suas ideias estavam prestes a explodir. 11 anos depois, eclodiu a Revolução Francesa. E os revolucionários, especialmente os jacobinos mais radicais como Robespierre, viram em Rousseau seu profeta. Adotaram sua linguagem. Falavam de a república, de a virtude, do bem comum e da vontade geral. Quando Robespierre justificou o terror usando a guilhotina contra os inimigos da revolução, não estava, de certo modo, forçando as pessoas a serem livres? Aqui jaz a tragédia de Rousseau. Ele, que amava a solidão e a natureza, tornou-se o padrinho dos movimentos de massa mais violentos. Ele, que só queria uma pequena república virtuosa, inspirou estados totalitários que não hesitaram em sacrificar o indivíduo no altar do povo. Críticos como Isaiah Berlin, no século XX, identificaram Rousseau como um dos pais do totalitarismo. Por quê? Porque sua teoria da liberdade positiva, ser forçado a ser seu eu verdadeiro, é uma justificativa perfeita para que qualquer ditador diga: eu sei qual é o seu verdadeiro eu e eu te obrigarei a cumpri-lo. Se a tradição de Locke e John Stuart Mill, liberalismo clássico, diz a liberdade é a ausência de coerção, deixe-me em paz, a tradição de Rousseau diz a liberdade é a obediência à lei que você mesmo se dá. O problema é quando você mesmo é substituído por o Estado. Mas culpar Rousseau por todos os totalitarismos é injusto. Ele também é o pai da democracia moderna. Sua ideia de que a soberania reside no povo é a base de quase todas as democracias do mundo. A ideia de que um governo só é legítimo, se baseia no consentimento dos governados, é pura doutrina de Rousseau. Sua influência na esquerda é óbvia,
Marx e os socialistas leram Rousseau e sua crítica à propriedade privada como a origem da desigualdade. Viram no Mau Contrato uma descrição perfeita da luta de classes, onde a lei burguesa é apenas uma ferramenta de opressão. Mas também influenciou o romantismo. Seu amor pela natureza, sua ênfase no sentimento e na autenticidade acima da fria razão, sua ideia de que a sociedade nos corrompe. Tudo isso é o coração do movimento romântico. Foi o primeiro hippie filosófico. Inclusive influenciou o ecologismo. Sua suspeita do progresso tecnológico e sua crença de que uma vida mais simples e próxima da natureza é uma vida mais virtuosa ressoa profundamente no movimento verde de hoje. Foi um crítico do crescimento pelo crescimento, e sua influência na psicologia e na educação é inegável. A ideia de uma educação centrada na criança, de que as crianças não são adultos pequenos, mas seres que se desenvolvem por etapas, de que se deve respeitar sua curiosidade natural, tudo isso vem diretamente de Emílio. Então, como o julgamos hoje? Rousseau é um espelho. Nos obriga a fazer as perguntas difíceis. Somos mais felizes com nossos smartphones e nossas redes sociais do que éramos sem eles? Nossa democracia é uma expressão real da vontade geral ou um circo de facções e interesses privados? Nos obriga a examinar nosso amor próprio. Quanto do que fazemos, compramos e dizemos é motivado por um desejo genuíno e quanto pela necessidade de ser visto e aprovado pelos outros? Estamos vivendo nossas vidas ou estamos atuando em um palco para uma audiência invisível? A paradoxo de Rousseau é que sua solução, o contrato social, pode ser pior que a doença. Seu sonho de uma comunidade unida e virtuosa pode se tornar muito facilmente o pesadelo de uma sociedade sem dissidentes, onde a individualidade é esmagada em nome do bem comum. Talvez seu maior valor não esteja em suas respostas, mas em suas perguntas. Rousseau foi o primeiro a diagnosticar a doença da modernidade, a alienação do homem moderno, separado da natureza, de seus semelhantes e de si mesmo. Um problema que, 250 anos depois, não fizemos mais do que aprofundar. Ele nos lembra que a política não é apenas sobre economia ou administração. É sobre a alma. É sobre que tipo de seres humanos queremos ser. Nos lembra que a liberdade não é algo que nos é dado, é algo que construímos juntos e que a única fonte legítima de poder é e será sempre o povo. Assim, no final, Rousseau continua sendo perigoso. É perigoso para os tiranos porque diz que seu poder é ilegítimo. E é perigoso para os liberais porque diz que nossa liberdade individual pode ser uma ilusão. É um pensador que não nos dá consolo, apenas desafios. Nos deixa com uma pergunta que ressoa através dos séculos. Podemos construir uma sociedade que nos torne bons, sem nos tirar a liberdade de sermos nós mesmos? Podemos ser ao mesmo tempo cidadãos e homens? Ainda estamos buscando a resposta. Obrigado por me acompanhar nesta jornada tão densa e fascinante pela mente de Jean-Jacques Rousseau. É um pensador que exige nosso esforço, mas que nos recompensa com uma compreensão mais profunda das correntes que carregamos e da liberdade que talvez ainda podemos alcançar. Espero que esta análise tenha lhes dado tanto a pensar quanto a mim. Se há uma ideia de Rousseau que os impactou, ou com a qual estão em profundo desacordo, adoraria lê-los nos comentários. O debate é, afinal, o coração da filosofia. Se gostam desse tipo de imersões profundas na filosofia e nas humanidades, considerem se inscrever no canal e ativar as notificações. É a melhor forma de garantir que não percam nossa próxima jornada intelectual. Há tantos outros gigantes para explorar. O que achariam se nossa próxima parada fosse o grande rival de Rousseau, Voltaire e sua defesa da tolerância? Ou talvez devêssemos pular para os críticos de Rousseau, como Edmund Burke, o pai do conservadorismo? Fazer estes roteiros requer uma quantidade enorme de pesquisa e síntese, e o apoio de vocês, seja com um like, um comentário ou compartilhando o vídeo, faz toda a diferença. Permite-me continuar dedicando o tempo necessário para tratar esses temas com o rigor que merecem. Lembrem-se, a filosofia não é um museu de ideias mortas, é um arsenal de ferramentas vivas para entender nosso presente. As perguntas de Rousseau são nossas perguntas. Sua luta pela liberdade e autenticidade é nossa luta. Mais uma vez, obrigado pelo tempo e pela curiosidade de vocês. Continuem questionando, continuem pensando. Sou seu anfitrião nesta jornada e espero vê-los na próxima exploração. Cuidem-se muito. Até a próxima, Mentes Curiosas.